Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje é quinta-feira, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, de mais um capítulo que está lá no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós vamos ver quantos ensinamentos contém este capítulo, a riqueza que ele nos traz, para que a gente tenha e construa uma paz resignada dentro de nós, para aprendermos a ver essas relações tão profundas do significado da família aqui na Terra e além da Terra. Então vamos nos preparar para fazer na nossa oração, nos conectarmos com os bons amigos espirituais, para que nos ajude a fazer com que o trabalho desta noite ele seja claro, o mais claro possível, compreensível e que toque o coração de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. E assim, Jesus, vamos dar início ao nosso trabalho. Então, nós vamos fazer o comentário do item 1, que está lá no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, e que diz o seguinte: Sabeis os mandamentos. O primeiro, não cometereis adultério. O segundo, não matareis. O terceiro, não roubareis. O quarto, não prestareis falso testemunho. O quinto, não fareis agravo a ninguém. E o sexto, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, nesses 6 itens que compõem aí o número 1 do Evangelho, está toda a tradução do significado do que seja honrar o pai e honrar a mãe. Entretanto, nós precisamos ter alguns conhecimentos prévios para que a gente possa fazer uma fotografia do que seja a nossa família. Quando nós vamos fazer uma análise da nossa família e nós vamos observar como é que eu me comporto em relação à minha família, então nós podemos, ao identificar as nossas emoções e sentimentos a respeito desse núcleo de almas que se juntam para progredirem em equipe, nós vamos vendo onde é que eu estou falhando, onde é que eu falhei, onde é que eu continuo repetindo erros de uma ideia preconcebida que eu tinha a respeito de emoções e sentimentos que estão reunidos na minha família de agora. Quando eu digo a minha família de agora, nós vamos fazer alguns parâmetros para nós entendermos a profundidade deste capítulo. A primeira coisa que nós vamos aprender é que o planeta Terra, embora ele tenha sido uma construção, digamos assim, uma agregação, né, de energias realizadas pelo Espírito Crístico de Jesus de Nazaré, com seus amigos espirituais, que construíram fisicamente o planeta Terra para ser a nossa morada, nós precisamos lembrar que a Terra é um planeta de expiações e provas. E é por esse contexto onde, né, a maldade ela sobrepõe a bondade, é que nós vamos ter uma decifração desse local chamado planeta Terra
como uma região de faixas negras, também chamado o mundo da morte. Por que uma região de faixas negras? Porque a maioria dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das realizações no campo do crescimento moral, do crescimento ético nosso, está no campo da agressão, está no campo do abandono, está num campo muito negativo das emoções divinas. Ou nós construímos emoções divinas, ou nós construímos emoções negativas. É um fator que está nas mãos de cada um de nós realizar a sua pequena parcela para sermos considerados, então, os servidores de Jesus. Nós gostamos de pensar assim, que somos os servidores de Jesus. Entretanto, não podemos esquecer que nós estamos no mundo da morte. Tudo que é vivo no planeta Terra nasce, cresce e morre. E aí nós vamos ter um segundo raciocínio. Neste planeta Terra, não existe acordo entre a virtude e o pecado. Ou nós caminhamos construindo esse caminho de virtude para alcançarmos a paz com trabalho dentro de nós, ou escolhemos o caminho do pecado. Estamos usando esse termo na linguagem pecado para ficar mais abrangente, para podermos compreender com maior facilidade o que seja acertar, estar acertando, querer acertar, e o que seja errar, está errando, querendo errar. Então, nós colocamos aí matizes diferentes. Então, nós vamos encontrar dentro dos núcleos familiares, em nosso planeta Terra, a angústia do retorno. Que angústia do retorno é essa? É baseado na lei de reencarnação, porque nós temos essa troca ela é sempre e contínua, que é nascer de novo. Nascer de novo significa que nós vamos diuturnamente daqui da Terra para o além, e do além voltamos aqui para a Terra. Mas nós só podemos consertar os nossos erros e construir uma caminhada de vitória para nós mesmos no campo moral a partir de estarmos vestidos com o corpo material. E não podemos esquecer que o corpo biológico é uma forma estruturada em poeira. Poeira. Pensar isso, refletir sobre isso, vai quebrando as ilusões que nós temos de que para ser feliz ou sermos felizes, nós precisamos ter um corpo biológico perfeito, segundo os padrões ditados pela moda daquela época que nós estamos vivendo. Porque culturalmente falando, essa moda ela vai mudando, não é, com as décadas, com a cultura, com as civilizações. Então, no passado gordinho, depois muito magrinho nos anos 60. Depois essa estrutura anatômica, ela foi mudando segundo esses padrões. Então, nós já temos aí algumas perspectivas. E para coroar a nossa compreensão a partir do Evangelho da noite de hoje, nós não podemos esquecer daquela recomendação que Alcione recebeu no livro Renúncia, né, um dos 4 livros que conta a história de Emmanuel, e que vocês, a maioria de vocês, com certeza tem conhecimento. Em Renúncia, nós vamos ver como o instrutor espiritual de Alcione, aquele espírito que trabalhava em Sírios, na constelação, naquela constelação específica, né, que trabalhava com arte, com música, né, e ela retorna para o planeta Terra, por várias vezes ela volta ao planeta Terra, na tentativa de colocar no caminho do bem e do amor um espírito específico, a quem ela devotava um amor muito grande. Mas esse espírito, ele tem uma grande dificuldade em seguir o caminho do bem, mesmo tendo pedido em determinada época da sua vida para nascer de novo, algumas vezes,
não é? Dentro da estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas foi exatamente nessa estrutura que ele vai à falência moral por diversas reencarnações. Há uma lei na Terra que ela é específica, que é o mesmo desejo de compreensão que eu tenho, a minha mãe tem, o meu pai tem, meus irmãos têm. A mesma sede de afeto que eu tenho, de ser amada, de ser acarinhada, de colo, a minha mãe tem, e o meu pai tem também, e os meus irmãos também. Como resolver isso dentro do núcleo afetivo familiar? Como se estrutura esses meandros dessa relação tão intensa, dessa relação rica, e que nós devemos ter um cuidado muito grande para que a gente não trinque essas relações. É um trabalho diário. Todos os dias precisamos fazer o exercício do respeito, da dedicação, da compreensão, da abnegação, do perdão incessante, para que a gente não perca as rédeas das estruturas que conformam esse lar de agora. Porque quem são essas pessoas que estão em meu lar? Normalmente são espíritos que nós estamos juntos há alguns séculos, reencarnando juntos, na tentativa de nos tornarmos melhores servidores do Cristo. E sempre estamos falindo. Eu entendo que esse é o melhor momento da transição planetária, onde nós devemos refletir sobre essas questões. Como eu trato meus filhos, como os meus filhos me tratam, como eu trato meu companheiro, como eu sou tratada por ele, como são as relações dos que estão em torno de mim, os tios, os primos, os genros, as noras, como essas relações se estruturam se eu colocar o evangelho como um parâmetro, já que eu sei que todos nós aqui na Terra temos o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto. Aí a gente precisa observar que nós, enquanto filhos, nós temos essa tendência que decorre dessa sede de afeto, que a gente acha que é só nossa enquanto filho, de colocar os nossos pais sempre na berlinda da escuridão. Porque me tratou assim, porque me tratava assado, porque me disse isso, porque me disse assado. E eu vou colocando dentro das profundezas da minha alma complexos tão profundos, tão arraigados, que vão terminar mais tarde adoecendo meu corpo biológico, porque eu, alma imortal, estou doente. Nós precisamos nos curar. O que nos conta aqui o texto de número 8 do Evangelho? A parentela corporal e a parentela espiritual. Então, esse texto ele vai fazer a grande divisão para nos mostrar como é que isso ocorre. Primeira coisa que a gente precisa entender, não é também, porque já foram tantos os parâmetros que nós colocamos aqui para fazer o estudo desse texto. A primeira pergunta é: o que é o ser real? Eu sou o ser real, eu, Carmélia Amorim, eu sou o ser real, tá? Esse corpo que eu tenho sou eu, ou ele me serve nessa reencarnação? O ser real é o corpo ou o espírito? Nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos entender que existe uma programação divina para cada um de nós e para cada família que se estrutura no planeta Terra. A programação é divina. Sabe por quê? Porque Deus não improvisa. Deus não é improvisador. Deus não enrola. Eu vou te juntar aqui, eu vou te juntar ali, por interesses mesquinhos. Não existe esta questão que é humana no pensamento divino.
Os filhos vão de ter sempre deveres muito específicos. Os meus deveres para com meus pais, que já desencarnaram, não é? E o meu pai já reencarnou e hoje é meu neto. Mora comigo em minha casa. Olha que maravilha. A mãe de meu esposo já desencarnou e pediu para renascer em nossa família. É minha neta. Então, o meu neto e a minha neta, eles são irmãos. Um é meu pai, foi meu pai na reencarnação anterior, e a outra, a mamãe do meu esposo na reencarnação anterior. Eles hoje são irmãos. Antes eram deste núcleo familiar, Carmélia e Ari, eles estavam no papel de genro, né, e de sogra. E hoje são irmãos. Qual é a tentativa? O que é que eles viram para fazer esse pedido, enquanto a minha filha tinha a condição e o desejo de ser mãe? Eles viram a oportunidade de nascer de novo na mesma família. O que a gente deduz disso? Pertencem os dois ao mesmo grupo de espíritos que estão juntos tentando uma nova oportunidade de crescimento moral, de crescimento intelectual, de crescimento ético e afetivo. Então, nós somos eternos aprendizes. Todos nós estamos sob a ordem de uma jurisdição divina. É Deus, que com seus inúmeros amigos e trabalhadores espirituais que compõem aqueles que ajudam as famílias espirituais, juntam os seres. Há seres que vêm para a nossa família e vêm para aprender algumas qualidades que nós já aprendemos. Então, eles vêm para a nossa família. E nós vamos dizer assim, são os filhos difíceis, são os filhos, como pode ter saído esse filho tão difícil, que vai crescendo com tendências más ou perversas, e que nós vamos observando no crescimento dessas crianças. Então, eu falei uma palavra, observar. Então, os pais têm o dever de observar diuturnamente o comportamento dos seus filhos, porque eles olham o comportamento dos pais e dos familiares e vão tentando imitá-los, procurando ver se mentem, a questão da bebida, da mentira, né? A questão de pequenos furtos, a questão da enganação. Diga à sua mãe que eu não estou aqui, não. Atenda aí na porta e diga que sua mãe não está. É uma mentira. Né? A gente está instruindo o nosso filho para mentir, para enganar, para enrolar. E vamos dando, sem ter a consciência, né, as primeiras lições de desagregação moral para os nossos filhos. E aí, depois, para a gente desmanchar isso, é uma grande dificuldade. Então, nós vemos aqui, na questão da parentela corporal e a parentela espiritual, que são duas questões diferentes. Mas não compreenderemos, como nós já dissemos, a lição deste evangelho sem a questão da reencarnação. Não compreenderemos. Ela está em primeiro lugar. Nós vamos ver aqui esses laços corporais e laços espirituais. Vocês já aprenderam. Há laços pelo corpo e laços pelo espírito. Os laços pelo corpo obedecem a um código genético biológico, mas existe um código genético espiritual, que são laços pelo espírito, criado pelo amor que nós temos entre nós, como também pelo dever e pela solidariedade que existe em nosso grupo. Então, existe amor e ódio nas famílias. Quem cultiva o amor e já tem uma cota maior de amor, vai tentando resolver as energias do ódio. Nós queremos pedir a vocês que leiam o texto de número 9, que está nesse mesmo evangelho, que é um texto, parece que de 14 parágrafos, mais ou menos por aí,
do nosso irmão Santo Agostinho. Ele vai fechar o capítulo de uma forma fantástica, porque ele vai dizer o seguinte: acolhei-os todos, portanto, como irmãos, todos da família. Auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos. Eu sou náufraga, eu fui náufraga para os meus pais, que a seu turno poderão salvar outros. E assim, uns vão salvando aos outros, e para um dia sermos todos equilibrados e felizes, e diminuir essa angústia do peito, para que a gente possa ser necessitado de afeto, mas que possa também aprender a dar afeto em quantidade. Que a paz de Jesus esteja com todos.